aproximando de nós e a gente como Davizinho para enfrentar esse gigante que muitas vezes nos amedronta. Eu não sei se você pode chegar nesse último dia do ano e fazer uma retrospectiva da sua vida e ver como é que foi o seu ano. Esse ano você deu o seu melhor para Deus? Esse ano você deu o seu melhor para a sua família? Esse ano você buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e pôde ver todas as coisas sendo acrescentadas na sua vida? Talvez você vai dizer para mim, pastora Cindy, não. Eu não busquei Deus em primeiro lugar, não busquei o reino de Deus, eu não investi naquilo que é eterno. E eu quero dizer para você que Deus está dando para você daqui a poucos minutos uma nova chance de você começar esse ano dizendo: Senhor, esse ano eu vou te servir com o meu melhor. A minha vida vai ser tua integralmente e eu vou investir a minha vida na eternidade. Deus, irmãos, quer fazer coisas novas nessa nação. Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Mas como nós ouvimos aqui o irmão cantar, nada vai ser diferente se a gente não for diferente. Se a gente entrar nesse ano com o coração amargurado, com o coração magoado, com o coração frustrado, com o coração com incredulidade, dizendo: não vai dar, não vou conseguir, eu não quero saber mais de sonho, eu não quero saber mais de planos, nada dá certo na minha vida, não vai dar certo. Porque Deus tem muito vinho novo para colocar aí, mas tem que ter odres novos. Jesus não vai colocar vinho novo numa vida que é velha. Nós temos que deixar Deus nos renovar. Deus quer colocar vestes novas, vestes de dança, vestes de festa, vestes de louvor, sem remendo, tudo novo. Porque a vida com Deus é assim, é uma vida de novidade de vida. Então eu penso no novo ano assim, não é como um ano que vem como um gigante. E o que o ano de 2015 reserva para você? Você fala: não sei, não vivi ainda. Eis que eu tenho uma palavra para você. O ano de 2015 vai reservar muita luta, muito deserto, muitos vales. É verdade, irmão, não adianta repreender não. Jesus prometeu que nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu. Mas eu também declaro que o ano de 2015 vai ser um ano de muitas vitórias, de muita glória de Deus, de muita porta aberta, de muito mar se abrindo, de muito milagre de Deus na nossa vida. Por que eu declaro isso? Porque eu creio nisso. Porque é o Deus que é desde a eternidade, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que de eternidade a eternidade é Deus, aquele que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, que esteve no nosso passado, está hoje no nosso presente, já está no nosso futuro. E Ele quem disse através do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que penso sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está preparando algo tremendo para o nosso futuro. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a igreja, ela é primeiro para mim. Falei que a pastora se dá hoje essa palavra para mim. Eu vou falar para você, meu irmão, se tem um lugar que eu não queria estar aqui, estar hoje, era aqui. Talvez você fale a mesma coisa para mim, eu não sei porquê. Mas hoje, meu coração estava parecendo que no Getsemane. Parecia que eu ia para a cruz. E as pessoas me perguntando e eu dizendo: não, está tudo bem, porque realmente está tudo bem. Não aconteceu nada extraordinário. E aí uma vontade de vomitar. Quando cheguei na igreja, eu falei com meu esposo: meu Deus, que vontade de ir embora, que vontade de vomitar. Eu estou mal. E aí eu falei para Carla, quando eu estou assim, porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu já sei, é um coração profético. Eu já sei. Deus tem algo a fazer. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi nos levantando e avançando contra o espírito de intimidação. Talvez você esteja vivendo debaixo desse espírito. Talvez o diabo está levantando espíritos malignos para intimidar você, para gerar medo na sua vida, medo no seu coração, para paralisar você, para você não sair do lugar, para você não ser o homem de Deus que Ele quer que você seja, para você não ser a mulher de Deus que Ele quer que você seja. E aí eu fui buscar de Deus.
Senhor, tantos homens e mulheres de Deus, eles se enfrentaram esse espírito de intimidação, de medo. Quem que eu vou falar, Senhor? Em quem eu vou me inspirar? E o Senhor falou, Davi. Davi. Porque o ano novo vem como se fosse um gigante. E nós, filhos do Senhor, como Davizinhos. E eu quero que você abra a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos meditar aqui nesse jovenzinho de fé, usado por Deus, para avançar contra o espírito de intimidação. O espírito de intimidação, irmãos, é uma pessoa grande. Os demônios são seres pessoais. Não vem com pouca coisa, não. O Golias da Bíblia era um inimigo a ser considerado e respeitado. Porque o homem era tremendo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, de 1 a 11, diz assim: E os filisteus, os inimigos terríveis, do povo de Deus, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Ezeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Diga comigo, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Diga comigo, ele só queria um homem. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então o rei Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diga comigo, Golias era tremendo. Golias era um inimigo a ser respeitado. Irmãos, o homem, ele tinha quase 3 metros de altura, 2 metros e 98 centímetros. Toda a armadura dele pesava 64 quilos. Você já imaginou? E a Bíblia fala que Golias, que era um dos filisteus, Israel estava na guerra contra os filisteus. De repente surge esse gigante e começa a desafiar o exército de Israel, dizendo: Cadê um homem aí? Onde está um homem que possa se levantar para lutar comigo? E quando os soldados olhavam para aquele gigante, corriam de medo. Porque um homem com aquela armadura de 64 quilos, 3 metros de altura, era um homem poderoso. Ele era um guerreiro desde a sua meninice. Ele sabia o que era uma guerra. Ele sabia lutar. E eu vejo claramente que Golias é esse espírito de intimidação. Esse espírito que Satanás levanta para nos amedrontar e fazer, irmãos, homens de fé, mulheres de fé, saírem correndo. Porque assim, até uma pessoa de fé muitas vezes age pelo que vê. E a gente ouve, e a gente vê, e a gente fala: não dá para mim. Eu tenho que temer. E 2015 é mais ou menos assim. Meu Deus, o que nos reserva esse ano? As coisas, meus amados, não vão melhorar aí fora. Segundo os especialistas, os economistas, a situação financeira não vai melhorar muito. Segundo a santa palavra de Deus, as escrituras também não vai melhorar, só vai piorar. Jesus está preparando a sua igreja, a sua noiva, para se encontrar com Ele. Eu acredito que não vai durar 10 anos a gente aqui nessa terra mais. Jesus está a ponto de voltar. Nós estamos chegando
Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Perto da meia-noite, diz a Bíblia, Paulo e Silas estavam presos e cantavam e davam louvores ao nome do Senhor. E perto da meia-noite veio um grande terremoto e todos foram soltos e houve um avivamento, porque todos se converteram a Jesus. Antes da meia-noite ainda vai vir o avivamento, quando o Senhor fala através do profeta Joel: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por isso que a igreja sofre hoje, porque ela está sendo preparada para um terremoto espiritual, para um avivamento, quando toda a carne vai ser cheia do Espírito Santo. E quando der as 12 badaladas da meia-noite, aí vem o noivo e alguém grita: aí vem o noivo, e a última trombeta toca e a gente sobe. Então não vai melhorar. O mundo está sendo preparado para esse momento. E se a gente sabe que não vai melhorar lá fora, por que a gente tem tanta esperança de viver uma vida de sucesso secularmente falando? Às vezes a gente foca a nossa vida só nesse presente cego, quando o Senhor quer algo muito maior para nós. Vamos continuar aqui, verso 12. Vai ver essa história, esse enredo aqui. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 12 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, os irmãos de Davi, todos os soldados, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam, chamavam a peleja. Quem eram os irmãos de Davi? Os 3 irmãos mais velhos. Eram soldados experimentados na guerra. Eles faziam parte dos exércitos do rei Saul. Então Jessé fala assim: meu filho, você que é o mais moço aqui, que pode correr melhor, pega aqui essa comida aqui, vai lá ver como estão seus irmãos na guerra. Leva lá a provisão dos seus irmãos. E ele era pastorzinho das ovelhas. E o que ele fez? Davi era tão responsável que deixou as ovelhas do seu pai como guarda. E ele vai. Quando chega lá, ele se depara com essa visão do gigante Golias desafiando os exércitos do Deus vivo. Davi diante dos seus irmãos era quem? Não era ninguém. Porque Davi não sabia o que era uma guerra. Davi ele se tornou um grande guerreiro depois, quando ele se tornou mais conhecido. Nós vemos as grandes batalhas que ele venceu. Mas os seus irmãos estavam na guerra, eram soldados. Mas a palavra do Senhor fala que quando Golias se levantava para afrontá-los, o que eles faziam? Fugiam de medo. Eles estavam claramente debaixo de um espírito de intimidação. E o que Golias queria, meus irmãos? Só um homem. Só um homem que pudesse lutar com ele. E é isso que o espírito de intimidação faz, nos amedronta. Aí você entra um ano novo com dívidas. Aí o diabo fala: você não vai conseguir pagar suas dívidas. Você vai ficar mais enrolado ainda. Se você está terminando um ano assim, imagina como é que vai ser o outro ano. E vai colocando medo. Olha, ano que vem a crise vai piorar. E olha, você vai passar fome. Você vai passar necessidade. Aí o diabo vai lançando palavras de intimidação para gerar medo. Olha, o ministério só vai afundar. Até agora é só frustração. E olha,
nada está acontecendo na sua vida. Mas nós devemos olhar para a vida de Davi e ver como é que ele avançou contra esse espírito de intimidação. Nós vamos ver assim claramente Saul, os soldados e irmãos de Davi e Davi. Nós vamos ver claramente a diferença entre a fé e a razão. Porque a fé de Davi dizia assim: nós vamos vencer esse gigante, porque Deus está do nosso lado, porque maior que está conosco do que o que está no mundo. Aí vem a razão: esse gigante é poderoso, esse gigante ele tem 64 quilos de munição, de armadura, ele tem 3 metros de altura e ele é violento, ele mata brincando e rindo. E você fica como? Nossa fé fraqueja muitas vezes. Nossa fé fraqueja muitas vezes. E o diabo fez isso com Elias. Elias, irmãos, no Monte Carmelo, mandou fogo vir do céu. Matou 850 falsos profetas. De repente a rainha Jezabel, aquela mulher diabólica, fala: eu vou matar você, Elias. E Elias, que estava lá, irmãos, debaixo da unção de Deus, matou 850 falsos profetas, mandou fogo vir do céu. Agora foge por medo de uma mulher para uma caverna. E Deus vai lá na caverna e fala: Elias, levanta-te, mostra-te a Israel, teu ministério não acabou. Levanta-te, vai ungir um profeta no teu lugar e vai ungir um rei para Israel, porque Acabe tem os dias contados como rei. E Elias, com medo, desceu, chamou Eliseu para ser profeta no seu lugar, mas não ungiu o rei. Quando Elias vai para o céu, a palavra do Senhor diz que a capa cai sobre Eliseu, e Eliseu então recebe a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, e a primeira coisa que Eliseu faz é ungir Jeú como rei de Israel. E a primeira coisa que Jeú faz, depois de ser ungido, ele mata Jezabel. Ele mata aquela mulher, porque ele não aceitou estar debaixo do espírito de intimidação. Elias tinha medo de Jezabel. Jezabel intimidava Elias. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós estamos entrando no novo ano e Satanás está intimidando você. Mas em nome de Jesus você vai se levantar. Porque Davi só conseguiu fazer o que fez. Foi na unção do Senhor. Foi depois que Samuel foi na sua casa e ungiu, colocou óleo sobre a sua cabeça. Ele mata o leão, ele mata o urso, ele mata o gigante Golias, ele mata, irmãos, exércitos inimigos e vai conquistando grandes reinos para a glória do Senhor. Fugir não é a solução. Fugir dos problemas não é a solução. Eu vou embora porque estou cheio de dívidas, eu vou embora. Não, os problemas foram feitos para a gente resolvê-los, enfrentá-los na força do Senhor. Hoje estava conversando um pouquinho antes do culto e a gente estava dizendo que há bênçãos, há milagres, irmão, na nossa vida que só acontece, olha, no último momento. É como se Jesus fizesse o golo, como diz o pastor Heber Rodrigues, como se Jesus fizesse o golo no minuto 45 do segundo tempo. Mas Ele faz. Ele faz porque Ele não deixa a nossa fé malograda, Ele não deixa a nossa fé envergonhada. Eu não aceito na minha vida espírito de intimidação que vem para nos calar, que vem para nos ensurdecer, que vem para nos cegar, que vem para nos imobilizar, gerando medo na nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu quero olhar para 2015, dizendo: 2015, você vem a mim com lanças, você vem a mim com espadas, você vem a mim com arco, mas eu vou a ti em 2015, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Toda essa terra saberá que há Deus na minha vida. Toda essa terra saberá que há Deus na minha família. Toda essa terra saberá que há Deus na minha igreja. Aleluia. Eu não me curvo diante de espíritos de intimidação. Verso 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem
vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirará a afronta de sobre Israel? Eu gosto dessa frase aqui, dessa pergunta aqui de Davi, que mostra a autoridade de um menino, porque Davi devia de ter nessa época uns 16 anos. Ele era ruivo, pequenino, não tinha muita aparência, tanto que Golias o despreza por ser ruivo e não ter uma aparência. Depois que se tornou rei, ele passou a ter uma aparência. Mas ele aqui na autoridade do Senhor, ele sim fica indignado. Ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Gosto disso, sabe por quê? Esse menino, irmão, estava diante de tantos homens poderosos na guerra, tantos soldados poderosos que tinham tantos armamentos e tanto treino para a guerra, mas nenhum deles se importou em ver o nome do Senhor dos Exércitos afrontado. Davi, quando olhou aquilo, ele disse: mas quem é esse circunciso? Quem é esse ímpio? Quem é esse endemoninhado para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou me levantar e vou lutar contra ele. E olha, Davi, ele não se levantou para lutar com Golias por causa da sua honra pessoal. Não, ele se levantou por algo muito maior do que a sua fama pessoal, do que a sua honra pessoal. Davi não se levantou dizendo: eu vou lutar contra ele, vou vencer ele, vou ter um grande nome. Eu vou vencer esse espírito de intimidação no grito, na força, e todos vão ver como eu sou poderoso, como o Senhor está comigo. Não! Ele se indignou, porque Golias estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Quando nós fazemos guerra espiritual, meus irmãos, contra esse espírito de intimidação, nós devemos nos levantar na força do Senhor para protegermos aquilo que Deus ama. Não é a nossa fama que Deus ama, não é a nossa honra pessoal que Deus ama. Davi disse: eu vou lutar e todos vão saber que há Deus em Israel, e o meu povo não vai ser mais envergonhado. Porque se eu matar Golias, os soldados de Saul vão ter mais ousadia e vão matar os soldados filisteus. Nós nos levantamos na autoridade do Senhor para nós defendermos a nossa família. Você, pai e mãe, você precisa orar e jejuar pela sua família. Todos os dias você deve ir no quarto dos seus filhos, impor as mãos e dizer: meu filho, você é um homem de Deus. Minha filha, você é uma mulher de Deus. Eu rejeito da sua mente toda seta do diabo, toda sugestão do diabo. Você vai se tornar uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, e você vai guerreando, meus irmãos. Você vai guerreando contra esse espírito maligno que tenta entrar na sua família. Você vai se levantar e vai dizer: quem é esse circunciso demônio pensa que é para afrontar a minha família, a família do Deus vivo? Não. Eu não vou deixar esse espírito demoníaco se levantar contra a minha igreja. Não, eu vou lutar. Eu vou, em vez de ficar falando mal, em vez de falar que não gosta disso e daquilo, vai dobrar seu joelho, meu irmão, e vai orar. Porque ninguém tem defesa contra a nossa oração. É que a gente não valoriza a oração. Mas a oração é poderosa. É uma arma poderosa. Eu quero abençoar a minha igreja. Você sabe que Davi, antes de matar o Golias, ele fala para Saul: olha, rei Saul, eu vou vencer esse gigante. Sabe por quê? Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, da minha igreja, e vinha o leão, e eu agarrava assim na barba dele, eu matava ele. Abria a boca dele, matava ele. Aí vinha o urso a fazer mal às ovelhas do meu pai, a minha igreja, os membros da minha igreja, os meus líderes. E eu ia lá, agarrava o urso e matava. Ele tinha zelo pelas ovelhas do seu pai.
Não, não pode ser assim. Se alguém toca em você, toca em mim. Se alguém se levanta contra você, se levanta também contra mim. Nós somos um no Senhor. E nós temos que fazer como Davi, nós temos que nos levantar para uma causa muito maior. No verso 31, diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram ao rei Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: olha só, aquele menino, rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do Golias. O teu servo aqui, irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu, meu filho, eu estou aqui, irmão, parafraseando o negócio aqui, porque imaginando como é que o Saul falou. Contra este filisteu, meu filho, não poderás ir, pois tu ainda és menino, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: tá bom, menino, já me convenceu, vai, o Senhor seja contigo. Sabe o que eu acho muito interessante? É que Davi era um jovem, muito jovem, mas ele tinha experiências com a fidelidade de Deus. Você teve experiências com a fidelidade de Deus esse ano? Você se lembra desde a sua infância da fidelidade de Deus para com você, para com a sua família, para com seus pais, seus irmãos, para com seu cônjuge, seus filhos? Em momentos difíceis que você disse: meu Deus, eu não suporto mais, por que o Senhor me prova tanto? Não despreze as experiências que você vive com Deus. Não despreze as experiências de luta, de deserto. Quando leões virem contra você, ursos virem contra você, e você tem que enfrentá-los e matá-los. Essas experiências vão servir de referências para a sua vida nas maiores batalhas amanhã. Deus sabe por que coloca você na prova. Deus sabe por que permite que gigantes se levantem contra você. O gigante Golias na vida de Davi mostrou um trampolim para a glória de Deus na sua vida. Não foi de todo mal. De certa forma foi bênção. Porque se Davi não tivesse matado Golias, olha, toda gente no mundo conhece a história de Davi e Golias, até as criancinhas. Que foi com uma pedrinha que derrubou o gigante. Deus já nos deu tantas vitórias. Irmãos, eu já passei por situações na minha vida que eu dizia assim: meu Deus, isso não tem propósito. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Então Davi não podia se levantar na força daquela armadura humana. Irmãos, Deus quer nos levar para um tempo, para um momento, para uma situação na sua presença, em que não adianta, a gente sabe que não adianta os argumentos. Não vai ser nosso diploma que vai ganhar essa guerra. Não vai ser o nosso título que vai ganhar essa guerra. Não vai ser nosso dinheiro que vai ganhar essa guerra. Não, essa guerra é vencida. Ai, irmãos, de forma espiritual. Davi disse: não, com essa armadura eu não consigo nem andar. Eu preciso ser livre. E eu vou guerrear na força do Senhor. Davi não conhecia Efésios 10, mas ele disse na minha cabeça: rei Saul, eu posso vencer Golias com a tua armadura, mas eu tenho que usar outra armadura. Que Paulo fala aos Efésios: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo fala que nós temos que colocar o capacete da salvação. Diga comigo: o capacete da salvação. Protege nossos pensamentos, nossa mente, nossa alma. A couraça da justiça.
tem que andar na verdade. Paulo fala: não tenho maior gozo do que de saber que os meus filhos andam na verdade. Espada do Espírito. Diga comigo: espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. O escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos do inimigo. Escudo da fé. E os sapatos, que é o evangelho da paz. É com essa armadura aqui que a gente vai vencer as forças do inimigo. Davi não conseguiu na força lá do Saul, não. A armadura do Saul só deixou ele lá paralisado. Versículo 40, olha o que ele fez. Davi tomou o seu cajado na mão. Golias tinha uma espada, Davi tinha um cajado. Ele usava para cuidar das ovelhas do seu pai. E escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, ou 5 seixos, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Deus queria dar vitória a Davi, mas de forma miraculosa, meus irmãos. O Davi não era um guerreiro ainda. Ele era um menino camponês. Ele não entendia nada de armamentos. O que ele fez? Foi lá no rio e falou: eu tenho aqui um alforje, uma funda, vou pegar 5 pedrinhas. Eu vou na força do Senhor. É isso que eu sei fazer. Eu não vou com armas como ele, eu não vou com armadura como ele, mas eu vou na força do Senhor. E eu me lembro que Paulo disse, se eu não me engano, em 2 Coríntios 10:4, porque as armas, vê se é, Júlia, por favor, 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas a minha versão diz espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Diante desse tipo de gigante aqui, desses espíritos que nos amedrontam, pouco vale a gente chegar com a força da voz. Pouco vale a gente chegar com argumentos humanos. A gente tem que usar as armas espirituais que o Senhor nos deu. Faz assim com sua mão. Diga assim: Deus me deu armas espirituais. Meu irmão, é com essas armas que você tem que se levantar. A sua luta não é contra as pessoas, não é contra os inimigos aí fora, que o diabo fala, né? Esses são seus inimigos. Não, seu inimigo não é seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho que quer puxar seu tapete. Não, seus inimigos, eles estão nas regiões celestiais, são demônios, principados e potestades, e não são vencidos com argumentos, não são vencidos com a palavra, não são vencidos no grito, são vencidos com as nossas armas espirituais. E quais são as armas espirituais que o Senhor tem nos dado? Vamos começar 2015 com essas armas. Diga comigo: o nome de Jesus. Levante-se no nome de Jesus e você vai ver se algum demônio vai ficar lá na sua casa atormentando seus filhos. O jejum, a oração, armas espirituais poderosas. Jesus falou que há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. A nossa obediência à palavra de Deus é outra arma espiritual. A nossa submissão e obediência aos nossos líderes, outra arma poderosa. Porque quando um rebelde, o Atmanique dizia, quando um rebelde ora, canta, o diabo ri dele. Tem poder nenhum. O diabo não respeita a gente que está em rebeldia. Então a nossa santidade é uma das armas poderosas que Deus nos deu. E aí, nos versos 41, estou terminando já essa história. Diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi. Davi vai contra ele com aquela funda e uma pedrinha, né? E o que levava o escudo ia diante do Golias. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos
afrontado. Hoje mesmo, Golias, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá todo este povo aqui, todo esse exército, toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Aleluia. Que ousadia desse menino. Vem, Golias, você vem? Está me amaldiçoando? Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, que a guerra é do Senhor. Essa guerra, meu irmão, que você está vivendo, não é sua. Essa guerra é de Deus. Essa guerra você vai vencer no jejum, na oração, na vida de obediência a Deus. Você vai ter que ficar como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Moisés disse: parai, vede o livramento do Senhor que nos fará hoje, porque esses egípcios que vêm ali, vocês nunca mais vão ver de novo, porque do Senhor é a peleja. Aí veio o vento oriental e abriu o mar, e o povo passou. Essa guerra é do Senhor. Essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Não caiu para trás como a gente vê nos filmes, caiu para frente. Pumba! Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou da sua própria espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou a cabeça, e vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Como diz no Brasil, picaram a mula. Meu irmão, olha bem para 2015. Olha, quem não tem aí os seus alvos feitos, cadê? Ele está aqui. Eu já fiz os meus alvos. Quem não tem aqui, Diogo, estou feliz de ver você, Diogo, quietinho, almoçando já. Alguém me ajuda aqui, por favor? Alguém me ajuda aqui para dar coisa que eu não tenho? Isso, Mário, obrigado. Você vai pegar seus alvos aí, vai olhar para o seu ano que está começando e vai dizer: ano, eu estou entrando contra você. Uma funda, uma pedra, a minha pequena fé. Mas eu vou com essa pequena fé em nome do Senhor dos Exércitos, que a guerra é do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muitos estão começando esse ano, meus irmãos, com champanhe, grandes festas, bebedeira, prostituição, roupa branca, comendo lentilhas, entrando com o pé direito, uva passa. Eu prefiro ficar com Jesus. Deus deu vitória a Davi, Deus deu vitória ao seu povo. Eu creio que muitas vidas vão se converter em Portugal em 2015. Eu creio, irmãos, é algo que o Senhor tem falado muito, não só comigo, muitos servos do Senhor, profetas de Deus que têm intercedido e clamado por muitos anos. Muitas vidas se converterão, a igreja vai sair das quatro paredes ainda mais, já começou a sair. Aquilo que vidas oraram por séculos e décadas, o Senhor está começando a fazer nessa nação. O avivamento está às portas e quem viver verá. Mas a gente olha a realidade e fica frustrado, aborrecido. O diabo quer nos amedrontar, quer nos intimidar, quer nos parar. Mas sabe, Davi prevaleceu, Deus honrou Davi. E aqueles soldados todos se levantaram e mataram todos os exércitos, todos os soldados do exército de Saul. E Saul, quando viu aquilo, perguntou 3 vezes: de quem esse jovem é filho? Não sei, disse Abner, chefe do seu exército. Procura saber de quem esse jovem é filho. E ele vem, e Saul pergunta: meu filho, de quem você é filho? Eu sou filho de Jessé, o belemita. Tem muita gente querendo andar de forma independente. Aí eu quero me relacionar com Jesus, mas não quero
quero me relacionar com a igreja. Mas na hora da guerra espiritual, o diabo respeita a autoridade pastoral na sua vida. Autoridade, cobertura espiritual. Com quem você está aliançado? A quem você presta contas da sua vida? Aí o diabo vem e se levanta e você tenta se levantar e dizer: te repreendo em nome de Jesus. O diabo ri. Você não tem aliança com ninguém. Você é um rebelde. Você é um mentiroso. Você não jejua, você não ora, você não busca Deus, você não lê a Bíblia. Como é que você acha que tem poder, hein? Tem muita gente aí fora falando o nome de Jesus e nada acontece. Vamos nos levantar na força do Senhor. Vamos ficar de pé.